Muito bom dia para todos, muito boa tarde para aqueles que nos acompanham, quer na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá, também boa tarde para os Açores, para Portugal continental, para a Madeira, para várias partes do Brasil, aqueles que sempre têm a delicadeza de nos acompanhar, assim como também boa tarde para aqueles que nos acompanham em países lusófonos em África e países, obviamente, onde há a nossa imigração em várias partes do mundo. É mais um segmento Olhos nos Livros, palavras da costa à costa, e que hoje temos a presença da professora emérita Manuela Marujo, que continua a ser emérita pelas suas viagens, mas continua a não ser emérita para continuar a trabalhar, não é? E a publicar. O professor José Luís da Silva, também emérito, mas também envolvido ainda em muita coisa, e portanto o nosso caro amigo João Martins não pôde estar connosco hoje, mas vamos portanto fazer esta série, este evento com três vozes e três livros diferentes. E, portanto, muito bom dia aqui da Califórnia para os meus colegas e amigos e, obviamente, que muito boa tarde para aqueles que nos acompanham longe e aqueles que, e no caso da Manuela, que está em Portugal continental. Vamos começar precisamente com a Manuela, porque as senhoras têm sempre preferência aqui no Olhos nos Livros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Lourenço Rodrigues Gonçalves. Ele publicou como Lourenço Gonçalves, nasceu em 1929 em Almada. Ele é da Almada, não nasceu em Almada, mas considera-se um almadense. Morreu em 2002. Ele terminou o curso da Escola Industrial em 1947 e foi um daqueles jovens operários explorado, idealista e de ideias progressistas. Foi perseguido na época salazarista pela PIDE e chega ao Canadá, é um dos primeiros a chegar ao Canadá. Chega em 1957, nessa fase inicial, não é, dos movimentos dos portugueses para o Canadá. Em Toronto, para onde imigra, deixando a mulher e um filho em Portugal, Lourenço Gonçalves é forçado a recorrer a vários empregos que não venham de maneira nenhuma ao encontro do sonho que ele tinha trazido quando veio para o Canadá. Frequenta a escola noturna para aperfeiçoar o inglês e acaba por completar o diploma da escola secundária. O gosto pela leitura e pela escrita que ele já trazia de Portugal leva-o desde os primeiros tempos, e isso é bastante fora do habitual, não é? A registar o que vê, as suas impressões sobre o novo país, sobre as pessoas que vai conhecendo. E em 1976, portanto, logo 2 anos depois, atreve-se a publicar Os Bastardos da Pátria. Então, nos quase 30 anos em que viveu no Canadá, ele depois regressou a Portugal em 84, Lourenço Gonçalves revelou-se um ativista comunitário polivalente. Colaborou em jornais, fez trabalho de intérprete em hospitais, escolas e tribunais. Foi um dos fundadores da escola que ainda hoje existe, o First Portuguese Canadian Club de Toronto, e durante 5 anos foi diretor. Na mesma associação, é também responsável pela secção cultural, foi ele que fundou a biblioteca, uma orquestra infantil e deu também especial atenção ao folclore e ao teatro. Quando ele regressa a Portugal nos anos 80, foi doente e muito desiludido com o país em que tinha investido tanto, não é? Tinha publicado o romance, como eu já disse, Os Bastardos da Pátria, em 76, é a edição da autora, e 3 livros de poemas, Versos e Poemas, Parti e Porquê. E ainda um livro de contos, A História das Medalhas, em 1985. Quando ele regressa à Almada, onde fixa a residência, ainda publicou mais 3 livros. As 3 horas em que perdi a alma, A criança que não foi, e no fim a minha geração é diferente da nossa geração. Portanto, eu conheci o autor, Lourenço Gonçalves, posso dizer que era bastante fora do normal, não é? Quer dizer, ele distinguiu-se desde o início por ter esta ambição de ser escritor, não é? E sobre o livro, portanto, foi publicado no nosso Facebook, só dizer rapidamente, ele no prefácio do livro previne o leitor, e eu cito: tudo nesta história é estritamente real e verdadeiro.
e que a razão que o leva a publicar, e depois continuo a citar, é o prazer imenso que tem em escrever e, como cidadão livre que se preza de ser, o direito humano de observar, discutir e criticar uma sociedade. Então, muitas pessoas em Toronto não gostaram do retrato que o Lourenço Gonçalves fez da vida dos imigrantes portugueses no Canadá, sonhando com um paraíso inexistente. Outros não terão gostado da imagem que ele dá do país de origem, uma pátria que os obriga a abandoná-los e que nunca mais os recebe como filhos. Eu, quando li também Os Bastardos da Pátria, fiquei assim com uma impressão que ele estava a exagerar, que ele estava a ser muito negativo. Mas, à medida que eu fui conhecendo melhor o país, eu realmente hum, ganhei um outro respeito pelo Lourenço Gonçalves. Eu acho que ele, reconheço que ele era uma pessoa pessimista, mas que foi pioneiro em usar a ficção para descrever os anos difíceis da chegada dos portugueses ao país. Eu acho que ele não exagerou, foi corajoso em expressar os seus sentimentos e de muitos outros que conheceu durante os 30 anos em que ele foi imigrante, e ele teve uma vivência em muitos e diversos lugares de trabalho. Considero uma pena que o seu livro nunca tenha sido traduzido, apesar do muito empenho, ele, inclusivamente comigo, ele insistiu muito para que eu experimentasse. Só que o livro precisava ter tido uma boa revisão, que nunca teve, e não estava, digamos, num formato sem grandes alterações que se pudesse fazer uma versão em inglês. Muito obrigado, Manuela. Na realidade, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, não é? Que a ficção nos conta. Aliás, o próprio Jorge Sena também falava disso de uma forma, obviamente, diferente. Muito obrigado. E só para adicionar o José Saramago também era muitas vezes acusado, como tu sabes, de pessimista. E ele dizia: não, 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 eu sou um otimista com uma dose de realidade. Portanto, isso define muitas vezes um pessimista. Vamos passar para José Luís e depois eu, e depois teremos então uma segunda volta, como sempre, com uma breve leitura de um texto dos próprios livros. José Luís. Bom dia a todos, boa tarde, obrigado pelo tempo, pela atenção. Eu vou apresentar hoje este livro, I Love California, como há quem diga, Ai, Coração Vermelho, Califórnia. Essa mistura de idiomas confunde-me um pouco, então prefiro dizer I Love California, de Gabriela Silva, publicada em Ponta Delgada no ano 2001, edição da autora com apoio da Direção Regional para as Comunidades dos Açores. I Love California é um pequeno livro de pouco menos de 50 páginas que se debruça sobre o relacionamento que a autora tem com a imigração para os Estados Unidos e com as experiências vividas na Califórnia durante os simpósios literários Filamentos da Herança Atlântica, que durante vários anos o nosso amigo Denis Borges organizou com saber e mestria na cidade de Lar. Que saudade que eu tenho desses simpósios, acolhendo grandes vozes relacionadas com a cultura açoriana e portuguesa dos dois continentes e ilhas, separados ou talvez unidos pelo Oceano Atlântico. Gabriela Silva nasceu em 1953, na freguesia da Fazenda, nas Lajes das Flores. Licenciou-se em português e francês pela Universidade Aberta. Recebeu o grau de mestre em filosofia para crianças pela Universidade dos Açores, tendo como base a sua tese de mestrado a autonomia regional. Foi professora e dirigente sindical. Na política, foi deputada pela Ilha das Flores à Assembleia Legislativa Regional dos Açores pelo Partido Social Democrata de 84 a 88. Participou no programa televisivo Olhares, da RTP Açores. Presentemente é empresária de turismo, sendo proprietária de um alojamento local na Ilha das Flores, onde recebe turistas vindos de todo o mundo, a quem, e cito, adora mostrar a beleza da sua ilha. Fim de citação. Os seus escritos estão incluídos em algumas antologias, tendo publicado vários livros de poesia e prosa, entre os quais Califórnias de Bruma, em 2000, I Love California, 2001, Entre Margens e Afetos, junto com Aida Batista, em 2009, Abraço de Mar, Entre Ilhas e Continentes, também com Aida Batista, em 2011, Flores da Ilha Rosa, com também versão inglesa de Rose Island,
publicado por Letras Lavadas em 2011, e Corvo, A Ilha Negra, The Black Island, publicado por Publisher em 2011. I Love California é um livro que nos transmite uma variedade de emoções, desde o saudosismo dos tempos de infância a um profundo afeto àqueles que emigraram das suas ilhas e vieram procurar em terras americanas o seu lugar ao sol. Refere-se às sessões do simpósio e às distintas figuras culturais, desde escritores, críticos literários, músicos e artistas plásticos, que enriqueceram e embelezaram o ambiente desse encontro anual, não só com a sua criatividade e arte, mas também com o calor humano e a afabilidade que tanto marcaram esses simpósios. Fala dos Açores e das várias maneiras de ser ilhéu. Fala do passado e da realidade de um arquipélago já integrado na Europa. Usa o género epistolar para, dirigindo-se a Denis Borges ou Álvaro Oliveira, realçar a importância, diversidade e riqueza cultural desses encontros anuais que tantas saudades deixaram a quem neles participou. Fala de si própria e fala do povo imigrado, construindo uma ponte emotiva entre os Açores e a Califórnia, entre os eruditos e a gente do povo. Relata como esse povo tem guardado a sua cultura transplantada, adaptando-a ao novo mundo, sem perder a sua essência, resguardada através dos afetos e das tradições. I Love California é um pequeno e precioso livro que parece uma caixinha de emoções, um coração de filigrana, uma pequena joia literária para se ler e guardar. Muito bem, muito obrigado, José Luís. Na realidade, também tenho saudades do simpósio, mas não se podia fazer o mesmo simpósio, pelo menos nos dias de hoje, e depois também os apoios já não são o mesmo. Aliás, foi interessante tu começares com falares do livro Ai, Coração Vermelho, I Love California, um, e o apoio da Direção Regional das Comunidades. Estamos a falar no ano de 2000 e pouco, não é 2001, 2002. Ainda se fazia isso. Neste momento, já há alguns anos para esta parte, que infelizmente não há fundos na Direção Regional das Comunidades para apoiar a publicação de livros de autores Açores descendentes, digamos assim, ou de qualquer, portanto, que parte de Portugal, mas que escrevam sobre os Açores na diáspora. E a experiência açoriana, como a Manuela tem tanto escrito e investigado. E, portanto, é pena, eu já sugeri, aliás, foi o tema de uma conversa, de um tema de uma apresentação, há 4 semanas atrás, que a Direção Regional das Comunidades deveria comprar 40 livros de cada autor que escrevesse sobre os Açores, particularmente nos Estados Unidos da América e no Canadá, e que esses livros fossem, portanto, divulgados pelos centros de estudo portugueses, oferecidos às bibliotecas portuguesas, etc., nos Estados Unidos da América e no Canadá. Infelizmente, a proposta não foi aceita. Bem, o livro que eu vou falar é este, que está aqui, portanto, é um livro do Maion Dias, do nosso querido amigo Maion Dias. O José Luís já falou aqui dele, mas foi como ficcionista na altura, não é? Portanto, e este é tradicionalmente um livro de estudos, que também é de uma editora que nos deixa saudades, que é a Peregrinação do Zé Britos. O Zé Britos foi um herói durante muitos anos aqui, mais ninguém publicava, a não ser o Zé Britos, portanto, em Rhode Island, em termos de editora privada, não é? Sempre houve as editoras ligadas às universidades. Portugueses na América do Norte é uma coletânea de ensaios que documenta a experiência da imigração portuguesa nos Estados Unidos e no Canadá. Organizado pelo professor Eduardo Maion Dias, saudoso professor Eduardo Maion Dias, a obra reúne contribuições de diversos estudiosos e membros da comunidade luso-americana, abordando temas como identidade cultural, integração social, associativismo e a preservação da língua e cultura portuguesas. O livro é o resultado do colóquio sobre a imigração portuguesa na América do Norte, realizado no ano de 1983, portanto há 42 anos que já andamos a falar disto, ou há mais até, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, como eu disse, sob os auspícios do Centro Cultural Cabrino. Os textos apresentados em português e inglês oferecem uma visão abrangente das experiências dos imigrantes portugueses na América do Norte. Entre os ensaios destacados encontra-se o Dionésio Teotónio Almeida, por exemplo, que é intitulado Identidade Cultural, Conflitos Solúveis e Insolúveis, que explora as tensões entre a manutenção da identidade cultural portuguesa e o processo de assimilação nos países de acolhimento. Mais do que um mero compêndio académico, o livro constitui-se como uma travessia de vozes, de académicos, escritores, líderes comunitários e cronistas da vida diária dos imigrantes.
Nele encontramos desde análises sobre os primeiros núcleos migratórios vindos sobretudo dos Açores, até reflexões mais recentes, isto estamos a falar da década de 1970 e 1980, sobre a identidade, língua, religião, trabalho, associativismo, participação política e educação na diáspora. É uma obra que dialoga com o passado e deve ser consultada para construirmos pontes para o futuro. A publicação pela Peregrinação Publications, uma editora que durante décadas trouxe à luz do dia vozes da diáspora portuguesa, reforçando o compromisso com a preservação e divulgação da herança cultural luso-americana. E na realidade temos saudades da peregrinação e de tantos outros projetos que já não existem. Eu vou só citar, só para saberem, e por a razão que eu escolhi este livro é porque eu acho que ainda há um manancial de informação que nós precisávamos consultar e até seria bom traduzi-la para inglês para chegar às novas gerações, muitas vezes que pensam que as coisas nas comunidades começaram anteontem. E, portanto, este livro que foi publicado, portanto, na década em 2000, desculpa eu, em 2000 foi uma segunda edição. A primeira edição já tinha sido feita, portanto, 12 anos mais cedo em Lisboa. E, portanto, só para vos dizer que inclui, por exemplo, Jerry Williams, as personalidades Ramiro Dutra, Filomena Maria Menezes, Mário Teles Ribeiro, Paulo Goulart, Edgar Knowlton, José da Silva Gonçalves, Jeffrey L. Gomes, João António Apalhão e Vítor M. Pereira da Rosa, Eduardo Eusébio, Fausto Avendaño e Maria Angelina Duarte, Nancy Baden e Donald Warren. E os temas vão desde os portugueses no Canadá, aos portugueses no Havaí, à presença da comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, portanto, abordagens dos dois países, abordagens só de um país, por exemplo, e de uma zona, como José de Alessandro, que fala sobre a presença portuguesa em Sacramento, na Califórnia, entre 1849 e 1983, e tantas outras. É um livro que precisava, na realidade, ser reproduzido e talvez nas duas línguas. Vamos então agora, e precisávamos também dar homenagem já agora, se alguém nos vê nos Açores, particularmente ao Ampli, precisávamos finalmente dar uma homenagem póstuma a Eduardo Meião Dias. Eu já sugeri 3 vezes a 3 personalidades diferentes que Eduardo Meião Dias precisava receber a insígnia regional do arquipélago dos Açores, tal como também José Luís da Silva e Manuela Marujo, porque não são só açorianos a receberem, são pessoas que têm contribuído imenso para a serenidade. E eu conheço pouca gente no Canadá que tenha contribuído tanto açorianos e não açorianos como a Manuela o fez. Manuela, agora Obrigada. vemos. Ok, eu escolhi, tenho assim umas citações pequenas, mas escolhi, como toda a gente conhece, em Toronto, a Rua Augusta, eu também, quando lá cheguei, levaram uma Augusta, não é? Eu vou ler, acho que o Lourenço Gonçalves fez muito bom trabalho a descrever a Augusta. Ele diz assim: a Augusta é um mercado, é uma pintura, é uma canção, é um berreiro, é uma mixórdia, é um sonho. No verão é o turismo, no inverno é dos ratos e das baratas. No entanto, esta rua fervilhante e estreita, que só por sarcasmo lhe chamam avenida, é pertença dos imigrantes. Bilhares, restaurantes e peixarias, lugares de fruta, de galinhas, de ovos, talhos e mercearias, padarias, pastelarias, casas de móveis, de loiças, de modas, de rádios, joalharias e até casas bancárias arrastam-se como enormes vermes incomodativos até ao meio dos passeios. O meio da rua está normalmente atravessado de frenesins, de automóveis, caminhonetas que carregam e despejam já por vício e de gente humilde que a adora. Os importantes detestam-na e obscurecem-lhe a poesia. No meio da rua, dentro dos estabelecimentos, nos passeios, brada-se e blasfema-se. Berram discos em muitos idiomas. Conversa-se, pragueja-se numa linguagem fascinante que as autoridades não compreendem. Raramente se escuta uma conversa seguida num só acento ou numa só língua. A língua inglesa, espremida e convertida à sua expressão mais simples, é chorada, soluçada e gaguejada com variantes de pronúncias. Todavia, o meio de comunicação que realmente tem vindo a predominar é o gesto. Cada tema ou transação
resume-se num entreato de mímica cômica, misturado de ruídos orais ou nasais, conforme o preço da mercadoria ou a região dos interlocutores, tendo sem dúvida generalizado, quase a nível internacional, o praguejar por gestos, onde quase toda a gente põe em uso quase todos os membros para se entenderem. Assim, cada salamaleque possui o seu formulário. E ainda, por muito estranho que pareça, acreditem ou não, toda a gente se compreende. Eu acho que ele fez aqui um retrato incrível da Rua Augusta que ainda hoje nós identificamos. E agora, só mais um bocadinho, um extrato muito pequenino que eu achei que traduzia algumas das coisas que as pessoas não gostaram. Por exemplo, toda a gente sabe, não é que, e aqui em Portugal neste momento está-se a passar a mesma coisa, o problema da habitação e dos quartos que eram divididos por várias pessoas, não é? Então o protagonista da história diz assim, ele diz assim, sobre o protagonista, Fernando não se sentia muito à vontade. Estavam deitados com os narizes de fora e no ar, atufados na roupa bafienta num perfeito desconsolo. Não eram os altos e baixos de uma mola partida que de vez em quando lhe arranhava o traseiro. Não. A razão era que pela primeira vez se deitava na cama com um homem. Eu acho que ele aqui traduz aquele desconforto, não é, dos homens que partilhavam as coisas. Depois também tem um muito engraçado sobre aquela maneira portuguesa, machista, não é? Quando chegaram ao Canadá, eu também sofri um pouco com isto, portanto eu identifiquei-me com isto. Ele diz assim, estava a falar com um amigo, tu sabes o caso do Gustavo, não sabes? Então, ele pensando que estava no Largo de Alcântara, a bater-se de olhinhos com as cepeiras, pôs-se a espreitar uma canadiana. Esta, vendo através dos vidros as suas manobras de engatatão, não foi de modas e chamou a polícia. O Gustavo foi de cana, mas foi dentro mesmo a sério. Sabes que mais? Foi um trabalhão para meter na tola do chefe que ele era uma joia de rapaz e que aquilo era uso lá na nossa Pervónia. Quer dizer, eu acho que ele consegue dar assim estes lamirés, não é? E também tem aqui outra muito engraçada, sobre a habitação. É sem dúvida chocante, sobretudo para o imigrante do sexo feminino, a maneira como são obrigados a viver os primeiros anos e por vezes o resto das suas vidas no Ontário. Deste modo, podemos ver em Toronto, em casas de habitação originalmente construídas para uma só família, de 4, 6 ou 8 pessoas, viverem 20. Uma infinidade de problemas brotam de todos os cantos e recantos, separações, divórcios e até suicídios. Quer dizer, ele foi assim, tocou no coração e da sensibilidade das pessoas em retratar situações que eram muito verdadeiras, infelizmente continuam a ser verdadeiras aqui, neste momento, mas que as pessoas não queriam ver retratadas no livro dele. Então ele, de facto, não foi compreendido e é uma pena que o livro dele se tenha perdido. Claro que nós analisamos a nível da academia, não é? Mas o livro dele não teve entre a comunidade portuguesa de Toronto e aqui o impacto que devia ter, porque ele atreveu-se a falar de assuntos e muitos outros, da educação, foi o primeiro a falar sobre as desistências da escola secundária, das crianças não irem trabalhar e não irem à minhoca e não irem para a universidade, compreende? Então, as pessoas, de facto, ainda lidam mal com a ficção. E a ficção, às vezes, é documentário da vida real. Eu acho que este documento dele é bastante importante para compreendermos os anos 70, 60 e 70, os anos 70 que ele vivenciou em Toronto, e que também eu tive uma reação negativa e compreendo que as pessoas tenham uma ação negativa. Temos que ultrapassar isso para ver, de facto, a realidade. Poderia continuar, mas o meu tempo acabou. Muito obrigado, Manuela. Na realidade, estes textos são ficção, portanto, a ficção muitas vezes conta aquilo que o jornalismo não deve ou não pode contar diretamente, com muita criatividade, mas são documentos preciosos também em termos antropológicos e sociológicos e históricos da própria comunidade. Escreve bem. Exato.
precisava ali de uns retoquezinhos, todos nós precisamos, mas não teve, e na altura em Toronto não havia quem fizesse isso, não havia quem escrevesse, não é? Claro, claro, claro. É isso. Portanto, há também a parte importante de ser pioneiro, não é? E de muitas vezes de se pagar um preço por isso, não é? Porque hoje já os filhos aceitam algumas verdades que o próprio imigrante não aceitava, não é? Nós vemos isso no humor, não é? Os Portuguese Kids, não é? As novas gerações gostam muito mais do que a geração imigrante porque têm às vezes alguma dose de realidade naquilo que eles fazem errados. Vamos passar então para o José Luís e o livro da Gabriela. Bem, é difícil escolher um texto, porque são todos muito bons. Eu escolhi o texto Onde Fica a América, que é um diálogo de emoções entre a ilha e a América, mais especificamente a Califórnia. E vou saltitar um pouco, o texto é um pouco comprido. Meu avô José morreu em maio desse mesmo ano, de 53. Meu avô imigrante. Soube dele que fora imigrante e que era conciliador, indo frequentemente visitar casais para os reaproximar em momentos de crise conjugal. Um homem de coragem que se mete de baleeira para a América sem saber uma palavra de inglês a ressuscitar casamentos defuntos pareceu-me sempre pouco conciliável. Nunca gostei do Natal. Era ainda muito pequena e na altura não havia sapato nem bota na chaminé porque o dinheiro não dava para prendas. Até que num ano estava o tio José Vital na base dos americanos da Terceira e mandou a minha mãe uma porção de miudezas vistosas e coloridas. Descobri pelo cheiro que as coisas eram americanas. E então sim, o menino foi despromovido em grande estilo, mas a América ganhou um encanto especial na minha cabeça. Ou seja, um avô que eu já entendia estivera mais de uma década num país cheiroso, bonito e cheio de luz. Grande país devia ser a América. A partir daí, só sonhava com a América. O meu fascínio pela América não cessava de aumentar. Vivia num tormento à espera de um milagre que me levasse ao país das roupas bonitas e dos cheiros sensuais. Às vezes apareciam imigrantes, vinham bem vestidos e cheirosos, traziam canivetes para os homens, meias de vidro para as mulheres e gamas de balão para os miúdos. E eu cada vez morria mais de desejo de conhecer a América, morta de inveja de algumas famílias pobres como Jó, que embarcavam em massa para Stockton. E o tolerão do meu pai, que sendo filho daquele avô fantástico, não queria sair da fazenda. Não podia perdoar semelhante falta de iniciativa. Comecei a trabalhar em 72 na Feijãozinha, só em 75 me foi dada a suprema felicidade de conhecer a América. Não consigo contar o que foi de emoção. Não consegui ver nada de que dizer mal. Comia tudo que me davam com uma desusada voracidade. Como na altura era magra que nem um caniço, pude dar-me a volúpia de levar à boca tudo o que tivesse bom aspecto, de modo que andei sempre empanturrada, mas feliz. Todos foram muito generosos comigo e enchi malas e malas de curiosidades e coisas giras, afoguei o meu desejo de América e voltei lavada em lágrimas com um imenso desejo de voltar. Voltar para ficar. Enfim, os anos foram passando e a sede da América foi-se esbatendo à medida que em Portugal iam aparecendo coisas novas. O drama era sempre o mesmo. Cada vez que eu referia que já conhecia a América, dizia-me: tens que ir à Califórnia, não é nada que se compare com isso. E foi o renovar de sonhos. No coração da América eu nunca estivera. Portugal evoluiu muito na última década. Perdi sonhos e ilusões, deixei quase de sonhar como fazia antes. Porém, quando recebi o convite para ir a Tular e percebi que ia estar na Califórnia, fui novamente invadida pela febre do desejo americano. E foi a festa que todos conhecem. O Gabriel levou mais serras de Nevada, do meu avô José, que fotografei de les a les. O tio Raulino contou-me histórias de um tempo em que a América foi menos fácil do que hoje. Todos os dias rezava antes de comer, agradecendo a Deus e à América o pão e a prosperidade. 40 anos de América não arrancaram do coração deste homem bom a crença num Deus generoso e justo. Com o Gabriel e a Alcídia fui a São Francisco e aspirei fundo o ar que um dia meu avô respirou ao aportar ao Eldorado americano. Foi fantástico voltar no tempo às minhas ilusões. Nas estoas de Tular enchi malas de coisas perfumadas que já existem em Portugal, mas que compradas na Califórnia tinham o sabor da infância perdida, dos meus sonhos irreversíveis, do tempo que passou e já não volta. E deixei o aeroporto de Fresno com uma certeza:
Já sei onde fica a América. A América fica dentro de mim, dentro de todos aqueles que sonham e lutam por transformar sonhos em realidade, para partirem de novo à conquista de novos sonhos. Porque a vida, para ter significado, precisa deles. Realizei alguns no ano 2000. Todos os dias acordo a pensar coisas novas que apontam para novas realizações. Temos todos uma América por descobrir dentro de nós. Muito bem, mas ainda bem que a Gabriela não emigrou, porque as pessoas têm muito mais graça com a Gabriela e, aliás, e uma vida cultural graças àquela mulher que não para, não é? Muito bonito, como sempre, e é a única tristeza neste texto é que ele não seja partilhado nas escolas dos Açores. Nenhum aluno da escola secundária, e todos hoje concluem, graças a Deus, o 12º, quase todos o 12º, tenho a oportunidade de ler um texto desses para pensar um pouco na realidade do que é o Primo da América e a ligação aos dos Estados Unidos. Bem, eu vou ler duas partes muito breves também. A primeira, portanto, o livro é este, mais uma vez, não é? É um livro de ensaios, é um livro de textos académicos, quase todos. Alguns não, outros mais textos refletivos, como disse, portanto, na apresentação. Mas o livro tem o prólogo da nossa amiga, e digo nossa porque é amiga de todos nós, a professora doutora Maria Beatriz Rocha Trindade, que ainda há pouco vi fotografias dela, graças à Manuela Marujo, e a professora, portanto, Maria Beatriz, escreveu, portanto, uma espécie de prólogo, introdução vasta, como ela escreve, muito bem feito ao livro. Mas há uma parte que eu queria apenas partilhar convosco, e é a razão porque eu partilhei este livro. De qualquer modo, estando em causa, depois de ela fazer uma análise dos vários textos, ok? E de chamar a atenção a algumas coisas para o leitor. De qualquer modo, estando em causa a apresentação e a discussão de uma realidade plural, incrivelmente complexa e essencialmente polissémica, dir-se-ia indispensável o formato desta obra em justa posição de panoramas individuais, multidisciplinares, mais teorizantes uns e mais empíricos outros, nascidos da reflexão intelectual umas vezes, ou brotando outras da extroversão de uma emotividade sincera. Coabitam assim os ecos e memórias do passado com a descrição dos vários presentes. E aqui chama atenção para dos vários presentes, porque muitas vezes nós colocamos a diáspora num saco. E não é um saco, são vários sacos, não é? Portanto, dos vários presentes, e ainda bem que a professora o disse este belíssimo texto. Portanto, como dizia eu, dos vários presentes. A visão da raiz étnico-cultural afastada ou quase perdida. Portanto, já na década de 90 se falava, particularmente nos Estados Unidos e também já alguma coisa no Canadá, porque já lá estavam, portanto, há algumas décadas, e que estava-se a perder. E ela diz muitíssimo bem, portanto, de uma visão de raiz étnico-cultural afastada ou quase perdida, junta-se ao conflito vivo ou ultrapassado dos esforços de inserção, de inserção intercultural, dizia eu, ou de assunção de culturas sincréticas mais inovadas. Portanto, havia aquela dualidade daqueles que já eram os avós, particularmente no caso dos Estados Unidos, no caso do Canadá, avós, mas no caso dos Estados Unidos já os bisavós, não é? Que tinham imigrado e que, pronto, e estávamos naquela altura, portanto, estamos lá no década de 80, ainda a assimilar, porque estavam a chegar ainda alguns imigrantes, particularmente para o Canadá e particularmente para a Costa Leste, nem tanto para a Califórnia. Hoje este livro teria de ser escrito totalmente diferente, porque estamos apenas quase numa fase de resgate, não é? Digamos assim. A outra parte é do Maion Dias, no final, que eu vou ler não tudo, mas só um certozinho, em que ele fala, portanto, descreve o livro e depois diz: desde a década de 1930, que a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, conta com um dos mais importantes centros de estudos luso-brasileiros dos Estados Unidos. Hoje praticamente não existe. Já agora devem saber isso, aqueles que não sabem, não existe. Mas em 1930 que foi fundado.
Oferecendo licenciaturas, mestrados e doutoramentos neste campo, tem grandemente contribuído para a disseminação das culturas portuguesas e brasileira, através da formação de professores, investigação que ainda hoje em dia ocupa posições de relevo, e várias universidades dos Estados Unidos e do Canadá, ou entre várias universidades dos Estados da América e do Canadá. A secção luso-brasileira da UCLA tem também organizado numerosos simpósios e conferências que atraem à universidade destacados académicos de vários países. O Centro Cultural Cabrilho, fundado na UCLA em 1972, por iniciativa do professor Dr. Alberto Machado da Rosa, também muito esquecido, infelizmente, tem desde então colaborado em muitas destas iniciativas culturais. Além disso, tem se empenhado particularmente em estabelecer uma ponte entre a Universidade e a comunidade portuguesa da Califórnia. Nesse sentido, patrocina uma página cultural no Jornal Português, o mais antigo periódico da imigração portuguesa na Califórnia, tem apoiado financeiramente cursos de férias que contam com a participação de grande número de jovens imigrantes e promove frequentemente encontros culturais com a comunidade portuguesa e com outros elementos interessados na cultura luso-brasileira. Isto só para vos dizer que nada disto já existe. E muitas vezes, quando a gente pensa que a festa Y, X e Z, mesmo de índole popular, vai estar aqui até, portanto, que Deus quiser, não é, nem sempre é assim. Portanto, a vivência cultural que o Dr. Maior Dias conta, hum, já em vida dele foi diferente. E conto-vos, porque ele contou isto em público, estava eu presente num acontecimento, ele já com muita idade, já reformado, e perguntei-lhe se ele tinha possibilidade de ir visitar o centro de estudos, e se ainda existia. E ele disse, Dinis, tu sabes que já não existe, mas vai lá dizer, não, eu não faço, não tenho grande gosto em visitar cemitérios. E, portanto, com o humor que ele tinha, não é? E já em vida ele viu aquele trabalho todo que começou nos anos 30, já ainda em vida ele viu esse trabalho a desaparecer e hoje completamente. Portanto, vamos tentar guardar aquilo que temos. Pois, Dinis, ontem, naquela sessão de apresentação do novo livro lá na Sociedade de Geografia, o secretário de Estado das Comunidades disse uma coisa que nós ouvimos, gostamos de ouvir, mas não se fala, e é, de facto, esses livros, como esse do professor Maione e outros, não são conhecidos aqui, não são lidos por estes académicos. Ele disse, eu gostava de ter aqui em Portugal um centro de estudos da imigração, porque estes jovens que estão a fazer mestrados, licenciaturas sobre esta temática, de facto só têm coisas dispersas no Palácio das Necessidades, no isto e aquilo. Ir lá é uma burocracia incrível, não, eles têm coisas maravilhosas, mas não estão ali à mão de semear. Os jovens não querem fazer esse trabalho. Há muita coisa manuscrita, o meu marido tem ido lá, tem coisas preciosíssimas, mas quer dizer, não estão num local. E o secretário está a dizer, porque parece haver interesse em ter um centro de observação, como agora fazem tantas, não é, fundações e sei lá o que, observatórios, essas coisas todas. Mas, de facto, não temos ainda esse tipo de publicação acessível para que um jovem interessado em assuntos de imigração, ou pelo menos para lhes despertar o interesse por isso, possa ter conhecimento, não é? Quer dizer, onde? Para se encontrar esses livros, nós procuramos divulgar, não é? Mas quer dizer, não é suficiente se não houver um centro, de facto, de investigação a sério sobre a imigração. E isso não existe aqui. E continua a haver pouco interesse, de facto. E na realidade, acrescentando isso, e muito bem, Manuela e José Luís, também a sua opinião, antes de terminarmos, ou seja, por exemplo, o ficheiro eletrónico da peregrinação, ninguém sabe onde é que ele está, mas deveria ter ido para uma universidade. Portanto, porque se hoje a Bruma Publications, por exemplo, quisesse republicar este livro, dá muito trabalho passar isto tudo, apesar da técnica. Não, os ficheiros, a Portuguese Heritage Publications, que recentemente fechou, já ofereci, o meu amigo José Luís sabe, ao Tony Goulart, que nós, na universidade, teríamos muito gosto em ter um depósito legal de tudo que foi publicado pela Portuguese Heritage Publications.
não é para republicarmos necessariamente tudo, mas para pesquisa desses jovens que possivelmente virão e que as coisas vão ter que ser eletronicamente, ou então, não, Claro. e como tu dizes, e onde é que se vai encontrar este livro? Não é? Mesmo que se quisesse, não é? Onde é que se iria encontrar? Portanto, eu digo sempre, o livro em papel é muito bonito, nós gostamos todos, a Manuela tem feito nas duas versões, não é? E isso é muito importante, mas tem que ser o próprio PDF do livro que é publicado em papel deveria ficar num arquivo digital num lugar qualquer, como quem diz, numa universidade, na minha opinião, porque os centros portugueses e na universidade, na biblioteca da própria universidade. Porque, por exemplo, como o Dr. Mel Dias fala aqui, o Centro Cultural Cabrilho já não existe. Não existe. Portanto, tudo o que teve ali, se não houve uma transição para a biblioteca da UCLA, não existe, não é? Praticamente. O trabalho que vocês estão a fazer com a FRES, não é? Quer dizer, com o Instituto, é absolutamente desta época, é abrir os olhos e registar, guardar em formato eletrónico, porque é o futuro. Se não fizermos isso com coisas que estão a desaparecer, um dia vai ser tarde demais, já não existe, não é? Não existe. Nunca me esqueço, quando eu fiz a primeira exposição com fotografias de imigração na Multicultural Society, abordei um senhor que estava lá desde o início da imigração a fazer fotografia de casamentos, batizados e tal. Eram documentos. Ele disse: menina, a minha mulher estava-me sempre a aborrecer com aquilo. Eu pus aquilo tudo para o lixo. Ele pôs anos de fotografias para o lixo. Porque, infelizmente, também não temos entre nós este conhecimento, esta prática de guardar, porque muitas pessoas não veem o valor. Deitam fora as fotografias quando estão a despejar a casa dos pais, está lá uma caixas Uhum. de sapatos cheios de fotografias, tudo para o lixo. O senhor Ribeiro do Correio Português nunca me cedeu, pedi-lhe para comprar, ele não quis, ele achava que aquilo devia valer milhões, nunca pôs um preço nas fotografias, mas ninguém sabe onde elas estão. Morreu já o senhor a quem ele pôs lá no museu. Quer dizer, isso é também uma forma de nós criarmos o desaparecimento das nossas memórias. As pessoas não Claro. valorizam e quando valorizam já desapareceu. Pode ser que Há o senhor muita secretário de história. Estado, José Cesário, que falou nisso lá publicamente, tem alguma iniciativa, não é, de levar avante, de facto, um centro para a imigração. Como é que não existe em Portugal? E agora só se fala de imigração com I, que é o que está na moda, e a imigração deixou de ter um papel que estávamos a tentar, não é, valorizar. Neste momento está um pouco obscurecida por outros problemas que existem aqui em Portugal com os imigrantes com I, não é? Claro, e até mesmo num meio muito mais pequeno que é como os Açores, só graças àquele museu da Ribeira Grande, nosso amigo Rui Faria, de resto, portanto, ele tem feito um trabalho meritório e quase, coitado, mesmo sozinho, como Santo António a pregar aos peixinhos, porque na realidade, mesmo na zona, até mesmo na comunicação social, nos Açores não se fala das 15 famílias que já voltaram portanto, deste problema nesta administração aqui nos Estados Unidos da América. Já voltaram 15 famílias, pelo menos. E ninguém quer falar delas, porque, portanto, a gente não quer dar a noção, politicamente, não se quer dar a noção ao país de que nós temos imigrantes. Que temos gente lá fora, temos 4 milhões. Que gostou de ser bem recebidos quando lá foram, porque todos eles gostaram muito de serem bem recebidos quando lá foram. E nós agora não estamos a ser tão bons anfitriões para muitos outros grupos étnicos. Portanto, eu penso que é, na realidade, um problema, de facto, tens toda a razão, com 4 milhões de imigrantes no mundo e lusodescendentes, primeiras e segundas gerações, como é que não há um museu dedicado à imigração, pelo amor de Deus. José Luís, uma palavra tua também nesta questão de aparecimento e desaparecimento, as coisas vão mudando e a gente sabe que nada é eterno, mas na realidade a questão de arquivo é importante porque o caso dos senhores do jornal que eu conheci, que a Manuela mencionou, na realidade devia haver documentos históricos interessantíssimos em termos. Nós aqui também perdemos algo semelhante. Em 1987, o primeiro programa de rádio no Vale de São Joaquim, o senhor Inácio dos Santos, de Portugal Continental, a sua mulher Margarida dos Santos de São Miguel,
ele tinha o costume e pagava para gravarem o programa em bobine, naquelas bobines antigas, não é? E tinha praticamente, pagava por um programa por mês, porque era caro. E então ele tinha 12 programas de todos os anos. Eu pedi ao neto que os desse na altura, possivelmente para a PFSA. O neto não quis, queria muito dinheiro, queria não sei o quê. Depois o neto faleceu. Eu perguntei ao bisneto que esteve na minha aula, pá, e aquelas coisas que o teu pai tinha? Oh, senhor, a gente pôs aqui tudo no lixo. Eram 48 caixas de bobines de como se fazia rádio nos anos 30, 40 e 50 aqui na Califórnia. Em português, não é? Zé Luís. Bem, nós estamos a lutar contra o tempo. Nós tivemos aqui uma situação parecida. O Jornal Português, que é um dos jornais mais antigos, aqui publicado em Oakland, depois em São Paulo, depois que do desaparecimento do diretor, Alberto Lemos, aquilo foi vendido e o espólio desapareceu. Houve tentativas de recuperar o espólio, a mesma coisa, desapareceu, foi para cá e para lá e já ninguém sabe onde é que está. Nós estamos a lutar contra o tempo, até porque lá, a minha experiência mais dos Açores, o continente deve ser a mesma coisa. Ah, os velhinhos lembram-se da imigração, quem veio para cá. Os jovens, eu já tive a ocasião de falar isso, nas escolas o Luís me ensinou textos lindos que nunca são ensinados nas escolas, porque a imigração já não faz parte da realidade dos jovens. Como eu já disse uma vez, os Açores e Portugal todos virados para a Europa, ah, com toda a razão, mas uma coisa não exclui a outra, não é? Poderiam estar muito virados para a Europa e lembrar-se das suas raízes. Por exemplo, os Açores, a maior parte de Açores, incluindo os Açores descendentes, há mais gente açoriana e Açores descendentes viver fora dos Açores que lá vivem nas ilhas. Então como é que se pode esquecer tanta gente? O Museu de Imigração na Riba Grande de São Miguel é uma excelente idea, uma excelente ideia, um excelente empreendimento, mas de facto talvez se pudesse associar noutro edifício ali ou noutra ilha que fosse um centro de estudo, como a doutora Manuela mencionou, em Lisboa faria muito sentido, mas nos Açores existe a mesma necessidade. Há tanta coisa por aí publicada, cai lá, hoje em dia ninguém quer saber lá disso. Há um ou outro curioso, uma outra pessoa lá que se interessa muito por nós e diz isto, graças a Deus, mas se nós não preservarmos a nossa memória, daqui a umas décadas ninguém se vai lembrar de nós. Seremos Uma outra coisa que eu gostava de só notar rapidamente. Aqui em Portugal, neste momento, amigas minhas, toda a gente tem os filhos no estrangeiro. Um na Holanda, outro na Itália, outro no Dubai, outro... A imigração continua. Quer dizer, ainda hoje eu estive numa universidade da terceira idade e quando eu disse sou imigrante há 40 anos, as pessoas olharam para mim assim, um bocadinho incomodadas. Quer dizer, professora é professora, não é? Eu disse, sim, professora, fui dar aulas para um país estrangeiro. Ainda é um assunto em que as pessoas não querem encarar. Os filhos das minhas amigas que estão na Holanda, ou são engenheiros, ou veterinários na Inglaterra, são imigrantes, mas não querem usar esta palavra. A palavra precisa de ser isenta desse significado que adquiriu da malinha da Linda de Souza. Então, eu fui há 40 anos dar aulas para uma universidade estrangeira. Quer dizer, o secretário de Estado da altura dizia, mas a senhora não é imigrante, é residente no estrangeiro. Como lutar contra isto? Quer dizer, é uma coisa muito difícil. E eu hoje falo com estas pessoas, que ainda tive a ocasião há pouco tempo de estar num grupo em que os filhos estão todos no estrangeiro. Ninguém usa a palavra imigrante. É porque é muito chique dizer vou para fora, para a Europa, estudar e tal, trabalhar com o meu curso, já acabei o meu curso. Não é nada chique dizer, eu fui para. É os portugueses no estrangeiro. Sim, não é chique dizer que fui para a Califórnia, para o Canadá ou para onde quer que seja para trabalhar, porque os portugueses não apreciam muito o trabalho. Não, porque reparem, aquilo que estavas a dizer, desculpa, só do tratamento que agora estão a dar aos imigrantes, é exatamente porque é a consequência. Nós não nos assumimos, então, como não nos assumimos, tratamos o outro como se ele fosse diferente de nós. Sim. E os portugueses ainda têm muito aquela mania dos títulos.
Nós, quando chegamos lá, tudo doutor, de Portugal, e muito bem, a educação foi formidável, mas deixa-se desses títulos e dê mais valor a quem trabalha como eletricista, portanto, a coisa de quem tanto precisam. Vem gente de fora fazer um trabalho que os portugueses não querem, porque o senhor que tem um cursozinho é doutor, ou tem. Quem é que aqui se chama de engenheiro, ou um arquiteto, o senhor arquiteto? É tudo cheio de títulos pomposos, e essa coisa de arregaçar as mangas e vir trabalhar como viemos para cá, isso não é nada chique. É sempre uma coisa boa, vamos para a Europa, fazer umas coisas, estudar, já vou com o meu curso, tudo muito bom, não estou a criticar, a educação é formidável que Portugal conseguiu evoluir nessa direção, mas tem que dar mais valor a todos os tipos de trabalho. Muito bem, e nós continuaríamos esta conversa até amanhã de manhã, mas vamos terminar. Primeiro, agradecer obviamente à Manuela e ao José Luís, agradecer àqueles que nos acompanharam. Saudar, porque hoje é o dia do autor português, portanto, saudar o José Luís e a Manuela, que são autores em língua portuguesa. E saudar, obviamente, aqueles que nos ouvem e veem que são autores e aqueles que leem, porque se não houver leitores também não há autores. Na realidade, portanto, muito obrigado a todos. Nós vamos continuar com mais, portanto, 3, e depois daqui mais ou menos um mês teremos a data, estaremos aqui convosco mais uma vez. O assunto imigrante é um assunto, só vou terminar com esta breve história de 30 segundos. Estava eu no Consulado-Geral de Portugal em São Francisco já há uns anos. Portanto, não, nem o atual cônsul, nem o antecessor, mas já foi há uns anos, antes da pandemia, e na altura em que estavam a vir, de facto, vários alunos, vários jovens, não alunos, mas já licenciados, e alguns com mestrado e outros com doutoramento, como o José Luís sabe, para, particularmente, o Silicon Valley, a zona da tecnologia, portanto, ali na zona de Palo Alto e São José, etc. E eu estava a falar com 3 jovens, nos 30 e poucos, recém-chegados de Portugal e tal, e eu disse, então, como é que está a ser a vida na imigração? Eu não sou imigrante. Não, não é imigrante. Não, 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 eu sou um português residente no estrangeiro. Sim, mas o professor também é. Ele disse, não, não, eu sou imigrante. Porque eu não quero ser português residente no estrangeiro. Eu quero ser imigrante para assimilar a cultura, para falar inglês. Mas a gente fala inglês. Não, portanto, quer dizer, vocês não são, são imigrantes. Quer dizer, eu quero ser uma pessoa que está num outro país e que vive duas culturas sem problema nenhum. Um português residente no estrangeiro não está a assimilar nada. Supostamente, teoricamente, não é? Aí eles já olharam um pouco, mas não, mas continuaram a dizer, eu não sou imigrante. Enfim. Um abraço para vocês, os dois, particularmente, e para aqueles que nos acompanham Obrigada a até todos. daqui a um mês, Tchau. mais ou menos. Muito obrigado a todos. Um abraço.